Camila da Rádio Cidade. A tua equipe se postou muito bem, taticamente, bem disciplinada nesse jogo, salvo no momento em que aconteceu o gol, né? Queria que tu fizesse uma avaliação dessa partida e principalmente da fala do Jordan, que a equipe saiu com um gostinho de ter até conseguido a vitória. Queria que tu avaliasse essa fala dele, se é uma situação que tu também concorda com essa fala do Jordan. Sim, boa noite a todos. Acho que a gente fez um bom jogo, dentro daquilo que a gente planejou para a partida, foi bem interessante, mas antes de falar especificamente do rendimento da equipe, que me agradou muito, quero agradecer demais a presença do torcedor, que nos apoiou o tempo todo, que de fato foi o nosso 12º jogador, e vejo em relação à equipe 2 aspectos importantes. Acho que num jogo de futebol você controla e em alguns momentos você domina. Quando você está sendo dominado pelo adversário, ele está melhor que você tem que saber controlar o jogo. A gente soube controlar em alguns momentos, quando foi necessário. Em outros, a gente soube dominar. Quando o adversário abaixou as linhas, a gente soube controlar bem os espaços, trocar o corredor de ataque. Acho que esse foi um dos fatores mais interessantes hoje da nossa equipe, né? A gente teve bastante equilíbrio nas transições defensivas, principalmente. Ao perder a bola em menos de 5 segundos, a gente recuperava, que é algo que a gente está tentando implementar na equipe. Então isso me deixou muito feliz. Concordo com o Jordan pelo que a gente jogou. A gente merecia talvez até um resultado melhor, mas vejo que pela qualidade do adversário, pela organização do Grêmio também, acho que o empate, não sei se justo, mas foi um resultado que as duas equipes talvez até mereciam, até com mais gols pelo que foi criado, pelo que foi jogado. Mas um resultado dentro daquilo que foi o rendimento dos dois times merecido para os dois lados. Boa noite, Luan. João Vitor Roberto, do Jornal Município. Fechado esse primeiro turno, Luan, como que você avalia agora, né, como que você projeta esse retorno para o Brusque, né, vindo de um empate com uma atuação como a que foi aqui no Augusto Borges contra o Grêmio, vindo com esse retrospecto recente, com 22 pontos, né, talvez uma projeção um pouquinho maior aí na pontuação pro Brusque não passar muito susto no final, né? Isso, a gente ficou analisando os últimos jogos da equipe nessa semana, e desde o jogo do segundo tempo do jogo do Bahia, a gente vem gostando muito dos comportamentos da nossa equipe. Muita agressividade, competindo muito. A competição exige isso. Não é que a competição pede isso, ela exige. Se você não der esse retorno para aquilo que o campeonato está pedindo, está exigindo, tu não vai conseguir bons resultados. Confesso que me assustou o gol cedo do Grêmio no segundo tempo, mas a reação da equipe foi muito positiva. Esse é outro lado interessante também do jogo, porque a gente sofre o gol, a gente estava bem, a gente volta para o segundo tempo confiante em abrir o placar, em sustentar um bom resultado e toma o gol, mas a equipe foi muito madura, né, e conseguiu buscar o gol de imediato, poderia ter criado situações ali até para fazer o segundo gol e criou condições para isso. O balanço é positivo, né? Nós estamos falando de um clube que precisa muito permanecer novamente na Série B. Hoje, para o nosso primeiro grande objetivo no campeonato, a gente precisa de 23 pontos, ou seja, a gente tem que fazer algo melhor do que a gente fez no primeiro turno. A gente está bem ciente disso, mas também a gente está muito confiante por tudo que a equipe tem entendido no processo de jogo, né? Eu acho que o principal no futebol não é posicionamento, não é a tática, é comportamento. E o comportamento começa antes dos 90 minutos. É no dia a dia, é na preparação, e eu estou sentindo algo muito positivo no nosso time, na nossa equipe, e isso tende a evoluir. Ô Luan, onde é que você acha que o Brusque conseguiu conter o ímpeto do Grêmio, e onde é que você conseguiu ver que o Brusque conseguiu ter uma boa apresentação, se sobrepondo ao Grêmio, principalmente no segundo tempo? Todo time tem rotas de ataque definidas. Toda equipe se sente mais confortável atacando de uma determinada maneira. Então a gente estuda os adversários e tenta entender quais são essas rotas que o Grêmio utiliza. Como é que esse time costuma fazer gols, como é que eles costumam chegar no último terço. A gente estudou muito isso. Passamos isso para os nossos jogadores e a gente tentou tirar esse conforto do adversário. Acho que a gente fez com qualidade, porque a gente entendia que o nível de concentração na fase defensiva seria muito importante. E acho que dentro
do processo ofensivo da mesma forma. A gente entende que o Grêmio tem uma forma de marcação muito interessante, tanto é que é a melhor defesa do campeonato, mas também é claro que existem pontos a serem explorados e dentro desses pontos a gente tentou explorar, a gente desenhou 2, 3 rotas de ataque e fizemos ela durante todos os 90 minutos, né, durante todo o jogo. Uma delas resultou em gol, que a gente apostava muito na nossa bola parada ofensiva. Falasse um pouquinho da estratégia para essa partida, né? Luan, boa noite, Luan. Vou repetir a pergunta, né? Sidney Silva do Sport SC. Eu queria que você falasse um pouquinho da estratégia para essa partida, né? A gente viu o Grêmio, né, principalmente no início do primeiro tempo e no segundo, tentando ocupar um pouco mais o espaço do campo do Brusque, né? Iniciar, de certa forma, iniciou os 2 tempos tentando ser mais agressivo, né? A tua ideia para essa partida era esperar um pouco o Grêmio e depois sair, porque a gente viu que o Brusque, né, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, quando realmente ocupou mais os espaços, foi superior ao Grêmio, conseguiu, né, se não criou tantas chances, o adversário também não teve, mas o Brusque foi mais posicional em muitos momentos, conseguiu trabalhar bem essa bola. Então o que você pensou para esse jogo? E já emendando uma outra pergunta, falar também da própria questão defensiva da equipe, né, porque não só pelo resultado, mas por praticamente não dar chances para o adversário, um adversário de muita qualidade, né, com jogadores muito rápidos, que tem aí geralmente criado muitas situações de gol. Isso foi um mérito da equipe. E para finalizar, já para, né, te dar a chance de fazer um balanço geral, falar do espírito do time também, né, que foi algo muito legal. A gente viu que a própria diretoria do Grêmio ali em coletiva reconheceu o time, o Brusque brigando por cada bola, né, esse ímpeto do time. É esse espírito que o Brusque tem que ter para a sequência do campeonato? Com certeza, isso é fundamental. O nosso time tem que competir muito e a gente vem criando isso no dia a dia. Ninguém é bom naquilo que não faz, então no dia a dia a gente tem que trabalhar essa competitividade, essa agressividade, e cada sessão de treino a gente entende que é uma oportunidade para que isso aconteça, né? Em relação ao jogo, eu acho que a gente conseguiu desenvolver boas dinâmicas ofensivas porque a gente defendeu bem. Defender bem para atacar melhor, com equilíbrio, não dando espaço nas transições ofensivas do adversário. A gente está encontrando esse caminho. Isso é muito importante, porque quando você ataca se expondo, quando você se impõe se expondo, é complicado. Tu chega uma vez, mas sofre 2 contra-ataques. Chega mais 2 vezes, sofre mais 3 contra-ataques. Tu tem que achar um equilíbrio para isso. Senão você desgasta a sua equipe, gasta combustível de forma errada. Então a gente vem trabalhando com os jogadores o atacar marcando, o se impor sem se expor, com organização. O futebol pede isso, principalmente quando você vai enfrentar equipes qualificadas como é o Grêmio, né? E hoje a gente colocou isso em prática. Colocou em prática praticamente o jogo todo. Talvez no momento do gol foi um momento que a gente desligou, porque no lance anterior o Grêmio teve também a chance de fazer o gol, mas num contexto geral a gente fez uma partida muito segura. Eu acho que a gente tem encontrado o equilíbrio na forma de jogar. Daqui a pouco a gente vai conseguir qualificar mais o último terço, talvez chegar com uma rota diferente, não só de uma forma. Então eu vejo que a equipe está amadurecendo no modelo de jogo, isso me deixa muito confiante. Boa noite, Luan. Cláudio Santos, Rádio Cidade. Luan, você tem conseguido, pelo menos na tua forma de ver, você tem conseguido colocar a mesma escalação em jogos mais seguidos. Isso faz com que a equipe renda um pouco mais. E isso ajuda, obviamente. E com relação ao que você falou antes sobre o resultado, que deveria ser, na sua opinião, um empate seria bom. Mas analisando os 2 gols, o do Brusque numa maneira desatenta, num momento ali de vacilo, o Grêmio acabou fazendo gol. E o gol do Brusque foi construído. Você não quer repensar, de repente, essa tua avaliação em relação ao resultado e o Brusque não merecia ser o vencedor? É porque o jogo ele é muito aberto de alternativas, né? Eu acho que o Grêmio criou situações, a gente soube controlar esse ímpeto do Grêmio. Eu vejo que a questão da justiça no jogo, ela é muito aberta, sabe, Cláudio? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, mas se tivesse que ter um vencedor, eu acho que é a opinião geral, que seria o Brusque, pelo que jogou, pelo que produziu, o que fez com bola e sem bola, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê também um time do outro lado muito organizado, que estudou bastante a gente
percebia no decorrer do jogo o Roger tentando algumas variações em relação ao ataque do lado direito. Então a gente entende também que o Grêmio veio muito preparado para esse jogo, sabe? Mas sim, eu concordo que se tivesse que ter um vencedor pelo que a gente se entregou, pela forma que jogou e pela superação que teve também nas ações de jogo, o Brusque seria com certeza o merecedor disso. Boa noite, Bruna, do Portal da Cidade. Luan, em alguns outros jogos você recebeu algumas críticas e hoje você saiu aplaudido pela torcida. Você foi, inclusive, no final do jogo lá, foi uma espécie de agradecimento, de pazes. O que foi isso no final, quando você foi para a torcida? Foi de agradecimento, porque quando a gente sofre o gol, o torcedor levanta a moral do time. O torcedor segue apoiando o time. Isso contou demais para que a gente pudesse empatar o jogo. O torcedor tem uma importância muito grande. As críticas são naturais, o torcedor quer ver rendimento e resultado, e em alguns momentos a gente não estava conseguindo alinhar as duas coisas, né? Então, eu como treinador, eu tenho que estar apto a receber essas críticas, essas avaliações externas, mas internamente a gente estava muito confiante em trabalhar a equipe. Porque quando você tenta mudar algumas situações, criar variações de jogo, existem os efeitos colaterais, vem alguns pontos negativos que vão sobressair, mas a gente teve paciência, trabalhou, repetiu, tentou mais uma vez. Entendi o torcedor, entendi a cobrança do torcedor e respeitei demais isso, mas hoje eles foram fundamentais, hoje eles fizeram a diferença e vejo que o Brusque é muito forte em casa por conta do seu torcedor, independente do elenco, do treinador que veste essa camisa, o que faz a diferença no Augusto Bauer são os torcedores e hoje eles provaram isso mais uma vez. Boa noite, Luan. Falar um pouquinho de intensidade, né? Apesar da logística difícil que vocês tiveram, final de semana, jogo em Alagoas, chegar aqui, a gente viu a preocupação maior, sem dúvida nenhuma, era como que essa equipe iria enfrentar o Grêmio na parte física. Porém, se notou uma intensidade, uma equipe muito intensa na partida. Com esse nível de intensidade que a equipe teve hoje, você acha que consegue manter esse padrão agora para o início do segundo turno? Porque, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores apresentações do Brusque dentro da Série B esse ano. Sim, a gente fez um bom jogo também no CRB e o gasto energético foi muito grande também. Foi um dos jogos que a gente mais percorreu, né? Distância percorrida foi muito grande lá também. Então a gente estava muito preocupado, né, com o cansaço dos atletas, não só o cansaço do sistema nervoso central, mas periférico também. O time com certeza iria sentir e o que a gente fez? Foi parte da estratégia do jogo dosar a pressão sem bola. Bloco médio, bloco baixo, bloco alto às vezes. Porque por mais que a gente tenha uma marcação de bloco alto boa, a gente faz uma sustentação boa, mas a gente entendia que isso ia aumentar demais a distância percorrida e aí daqui a pouco a gente ia estar fazendo os nossos atletas gastar combustível no momento que não precisava. Então segura, sustenta, descansa sem bola, não perde a concentração, mas descansa sem bola, para quando a gente recuperar, a gente ter condições de ficar com ela, circular e aí sim usar essa agressividade, essa velocidade. Então o time foi muito inteligente, mas isso se dá muito também pela experiência, né, desse elenco. Um time que sabe se poupar, guardar energia, usar no momento certo. Acho que isso hoje foi fundamental. Luan, já fazendo uma avaliação, né? Tu já falou do primeiro turno, mas com mais tempo agora à frente do comando do Brusque, né? A gente sabe que você teve pouco tempo de treinamento, enfim, e muitas cobranças, né, em relação ao próprio rendimento do time, mas o que você projeta já nesse tempo teu de trabalho que pode ser melhorado no Brusque? Você ainda procura, né, algumas mudanças para o Brusque ter os melhores resultados e, obviamente, né, não correr riscos aí, né, dentro do possível na reta final do campeonato. Eu acho que o principal é a mentalidade de competir, né? E essa mentalidade ela está sendo trabalhada diariamente. Outra coisa, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Essa frase está no livro da Alice no País das Maravilhas. A gente tem que saber para onde a gente quer ir. Qual é o nosso objetivo dentro do campeonato? Não pode ser algo aleatório. Vamos subir. Calma. A gente tem que entender que a gente está se consolidando ainda na divisão. Né? A gente está tentando se consolidar na divisão. E uma permanência esse ano é fundamental para que isso aconteça. Então, primeiro grande objetivo, fazer os 45 pontos. Então, a partir daí a gente consegue direcionar o nosso esforço. Porque não adianta tu pedir esforço para os atletas, pedir esforço para a comissão. Se esforcem. Para quê?
para chegar onde? O esforço tem que ser canalizado. Onde a gente quer chegar? Bom, definimos onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar. Aí sim, aí entra o modelo de jogo, entra a forma de competir, e aí é onde a gente teve que colocar a mão para trabalhar esse equilíbrio de ataque, defesa, variação de jogo em casa, fora de casa, porque a gente precisa pontuar aqui, fora, a competição está pedindo, está exigindo isso, né? A gente está vendo, então acho que a equipe está entendendo esse processo, e o segundo turno a gente precisa estar muito ligado, a gente já entendeu como é que funciona, facilitou, está chegando reforços, vai ajudar ainda mais a equipe, e repito, a gente está bem confiante para fazer um segundo turno, talvez até mais tranquilo, e aí daqui a pouco, quem sabe, pensar em coisas maiores dentro da competição. Luan, você, agora voltando um pouquinho para o jogo, você fez, se eu não me engano, 3 alterações, né? Com Edilson, Talhari e Todinho, né? 3, né? E então, gostaria de saber como que você viu esse decorrer do jogo do Brusque, né? No momento em que a equipe vinha atuando muito bem, né? Talvez aí você optou talvez por não fazer as 2 restantes. Assim, você pode fazer as 5. Mas não precisa. Mas assim, é porque a equipe estava bem, né? Estava desenvolvendo o jogo. Confesso para você que eu fiquei até em dúvida em tirar ou não o Álvaro, porque vinha fazendo um bom jogo. A questão é que bate o cansaço, soma com o jogo anterior, cartão amarelo. Então a gente optou por tirar e também até para trabalhar essa volta do Talhari. E aí foi isso, o Pará sentiu, a gente não ia mexer também na linha de 4, mas o Pará sentiu uma cãibra muito forte na posterior, tivemos que mexer, Dilson entrou bem demais. Então acho que é isso, né? Quando necessário, usar todas as substituições, mas no jogo de hoje, a leitura que nós da comissão fizemos é que a gente tinha que manter o que estava acontecendo ali dentro, que a dinâmica estava muito bacana. É justamente sobre o Álvaro, né? Você manteve o Álvaro, né, em alguns momentos por dentro e o Zé Matheus mais pela extrema, né? Queria que você falasse sobre essa ideia, sobre esse posicionamento. O Álvaro atraía, o Zé Matheus recebia. Era essa a ideia, né, para a gente tentar quebrar um pouco a linha de marcação do Grêmio. O Zé Matheus é um jogador muito inteligente, tem muita força, sustenta bem a bola. E o Álvaro tem mobilidade para cair por fora, por dentro, é bom no 1 para 1. O Álvaro é um meia criativo, né? Só que ele tem dinâmica, ele é intenso, ele marca, ele perde, pressiona, ele desenvolve o jogo, ele finaliza a gol. Na reapresentação, ontem na reapresentação, conversando com os jogadores, eu mostrando o nosso último jogo, os posicionamentos e tudo, eu exaltei a entrega do Álvaro. A entrega porque no futebol às vezes tu não vai ter desempenho, mas você tem que ter empenho. E ele tem muito empenho. E esse empenho vai te aproximar de um bom desempenho. E ele está mostrando para nós que é jogador perfil Brusque, que luta, que acredita, que busca. Então é um jogador que tem ganhado muito espaço dentro da equipe pelo trabalho do dia a dia, pela forma como ele se entrega. E a gente vê nos 90 minutos a consequência disso, do trabalho bem feito e da entrega. Para quebrar o gelo e para encerrar também, você correu mais ou menos uns 200 km, tá bem fisicamente, né? Estamos falando que eu corri mais que alguns jogadores ali. Vamos botar um GPS para ver isso aí. Eu não quis dizer isso, mas a gente sentiu. Falar para encerrar sobre a dupla de zaga, né? O Wallace e também o Alemão, né? Você tinha uma preferência pelo Jefferson Bahia, porém não está mais, né? Foi embora. Daqui para frente, essa dupla de zaga parece que deu muito certo. É essa a preferência a partir de agora? O Alemão estava merecendo já tem um tempo essa oportunidade, e aí ele agarrou, né? Ele entrou e foi muito bem. Hoje o Grêmio resolveu que a pressão era em cima dele, né? Desenhar ali aquela rota de pressionar a saída de bola no Alemão, e ele conseguiu muito bem se manter firme no jogo, confiante. E então o Alemão, o Wallace, não precisa nem comentar o que ele tem contribuído para o clube dentro e fora de campo, né? Um grande líder, né? Mas o Alemão merece muito o que ele está vivendo, porque já é antigo na casa, já contribuiu muito para a história do clube e com certeza vai contribuir ainda mais pelo que vem jogando, pelo que vem trabalhando.